Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Você já ouviu falar no ChatGPT? Essa é a mais recente novidade da tecnologia mundial que pode revolucionar nosso modo de fazer pesquisa, de trabalhar e de aprender. Pela ferramenta é possível fazer perguntas para um sistema de inteligência artificial e obter respostas como se estivéssemos conversando num chat com uma pessoa de verdade. E como isso pode afetar a nossa educação? Como essa novidade já está influenciando o mercado de trabalho? E para onde deve caminhar essa interação entre homem e máquina num futuro próximo? Ficou curioso? Então continue conosco no Panorama que começa agora. Sobre o ChatGPT, eu converso com a coordenadora dos cursos de tecnologia do IBMEC, Sabrina Oliveira. Sabrina, muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigada a você pelo convite. Sabrina, eu falei um pouquinho, muito basicamente ali sobre o funcionamento do ChatGPT, sobre como é que ele trabalha, vamos dizer assim. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o funcionamento da ferramenta, que tipo de tecnologia permite com que ele tenha essa memória tão grande e essa capacidade aí de responder e conversar com uma pessoa como se a gente estivesse falando, entre aspas, com um ser humano. Bom, na verdade, o ChatGPT ele é uma metodologia de inteligência artificial. O nome GPT vem de uma das metodologias de inteligência artificial, que nada mais é do que processamento de um grande volume de dados para se gerar respostas a partir de uma análise estatística. Então, o que acontece ali por trás é o quê? Nada mais é do que um acesso a um enorme banco de dados, um processamento desse banco, e aí, a partir da análise estatística, ele vai definir qual que é a melhor resposta a partir da sua pergunta. Pois é, mas vamos dizer assim, ou seja, é vamos dizer, probabilidades, ele junta tudo e dá, vamos dizer assim, o que ele acredita que seja a melhor resposta. Exatamente isso. O que ele faz é, a partir das informações que ele já tem e cruzada com a pergunta que a pessoa fez, ele vai fazer uma análise estatística referente às possíveis respostas e vai escolher qual que é, de acordo com a metodologia GPT, qual que é a melhor, qual que tem a maior probabilidade de assertividade. Pois é, em relação às perguntas, a gente tem que ter, vamos dizer assim, um tipo correto de fazer pergunta? Ou, vamos dizer assim, eu posso fazer uma pergunta aleatória como quem descobriu o Brasil, como vai ser o clima de amanhã, essas coisas? Como é que tem alguma especificidade para a gente poder perguntar para obter essas respostas mais corretas, vamos dizer assim? Quando você fala em predição, ele vai usar uma outra metodologia para poder chegar numa resposta que ele ainda não tem, porque o tempo de amanhã ele não sabe. Ele não existe ainda. Agora, quem foi o presidente, informações do passado, ele é capaz de obter essas informações. O GPT especificamente, o ChatGPT especificamente, ele tem dados até 2021. Então, perguntas podem ser feitas até o ano de 2021. A partir dessa data, ele não tem mais acesso a informações. E a gente tem que lembrar que nós estamos falando, né, entre aspas, com uma máquina. A inteligência artificial, apesar do nome de inteligência artificial, ela não tem capacidade de cognição. Então, ela não consegue interpretar o que a gente pergunta. Então, para que eu tenha uma resposta mais assertiva possível, a minha pergunta tem que ser assertiva. A forma de perguntar vai depender muito a resposta que eu vou obter vai depender muito da minha pergunta. Justamente. Vamos dizer assim, a maior ferramenta de pesquisa que a gente tem hoje é o Google. Mas a forma de resposta do Google é diferente da do ChatGPT. Mas você acredita que num futuro essas duas coisas possam se juntar e um possa vir a ser concorrente do outro? Quer dizer, o ChatGPT ocupar um espaço como ferramenta de pesquisa que a gente tem o Google hoje? Na verdade, o Google já está lançando uma ferramenta com a mesma proposta do ChatGPT. O que o Google faz, ele serve de banco de dados para o chat, para essa metodologia. Então, ele complementa o que a tecnologia traz. O que acontece? No Google, eu faço uma pesquisa e ele me traz dados. O que o ChatGPT faz é transformar esses dados numa resposta específica. Aí a grande questão é quem vai escolher a informação é o GPT. No Google ele me dá uma
gama de possibilidades e ali eu vou escolher. Lá ele já me dá uma resposta específica. Pois é, para você aí que não está entendendo muito bem como funciona o ChatGPT ou ainda não teve contato com essa ferramenta, nós vamos mostrar aqui uma experiência concreta. Nós entramos no site e perguntamos ao chat o que é o nosso programa, o que é o Panorama da TV Assembleia. Veja só o que ele respondeu. Olha lá, nós vamos ver. O que é o programa Panorama da TV Assembleia de Minas Gerais? Ele fala que o programa Panorama é um programa de televisão produzido pela TV, tem como objetivo discutir e apresentar temas relevantes para a sociedade mineira, é transmitido ao vivo pela TV Assembleia, pode ser assistido através do site e das redes sociais. Hoje o programa não é ao vivo mais, ele é gravado, mas tudo bem. É apresentado por jornalistas, conta com a participação de especialistas, parlamentares e por aí vai. Quer dizer, 90% do que ele disse ali, Sabrina, está correto. Algumas coisas não estão tão corretas assim. Agora a pergunta que se faz é possível se confiar 100% hoje no que diz o ChatGPT? Já que a internet também contém informações falsas? Isso é o que a gente acabou de ver, é um exemplo de que não se pode confiar 100%. Qual que é o objetivo do ChatGPT? Facilitar a nossa vida, facilitar o nosso trabalho braçal. Se eu quero descrever a TV Assembleia, eu já tenho um início de texto. Metade do meu trabalho já está ali. O que me cabe? Analisar se as informações estão corretas e aprimorar o que já está escrito. Então, ele me dá uma base. Dessa forma, o ChatGPT ele vem para agregar valor, né? Não para ser um concorrente à minha profissão ou quando estou fazendo uma pesquisa. Primeiro, eu não tenho garantia de que a resposta está correta. E segundo, que nem sempre ele vai responder o que exatamente eu quero, o que eu quero obter como resposta, devido ao volume de informação que ele tem. Perfeito. Bom, a gente fez outra pesquisa, a gente perguntou para o chat quem é o atual presidente da Rússia e quem é o atual presidente do Brasil. Vamos ver as respostas. Olha lá, quem é o atual presidente da Rússia, ele responde. É Vladimir Putin, fala quando ele assumiu a presidência. Agora, quem é o atual presidente do Brasil? Vamos ver? Ele tropeça, né? Jair Messias Bolsonaro, fala de 2019, fala que ele venceu as eleições de 2018. A Sabrina já falou, né? As informações que o chat tem vão até 2021. Ou seja, ele não poderia saber que o presidente Lula venceu as eleições de 2022. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: esse atraso nas informações, essa dificuldade em armazenar mais dados, isso não pode comprometer o uso da ferramenta numa sociedade que a velocidade nossa é tão grande de informação, de avanço tecnológico? O objetivo é que essa ferramenta ela seja cada vez mais aprimorada em um tempo cada vez mais rápido. Então, ela está em teste. Ela foi lançada para um teste, por isso, até 2021. Então, cabe agora, né, aos gestores, a partir da análise, né, dos usuários, de que deu certo, ele funciona. Na verdade, ele já vem sendo usado há um tempinho. Ele caiu na mídia em dezembro, né, novembro, Ou seja, ele já existia antes e já era usado antes. Já era utilizado principalmente por empresas de desenvolvimento de software, porque ele é capaz de desenvolver pedaços de algoritmos que são utilizados dentro de software justamente para isso, para minimizar o meu trabalho braçal. Ele descreve para mim o básico e eu entro com o que eu preciso. Então, ele já era utilizado para validação, para otimização de processos da área de tecnologia. Agora, ele difundiu para o mundo inteiro. E a gente tem que lembrar também que ele é uma plataforma americana. Então, o banco de dados dele, a maior parte, ela não vem da língua portuguesa. O que ainda leva um tempo para que ele se aprimore e seja mais assertivo em emitir respostas em português. Essas informações todas elas estão armazenadas então num banco de dados americano alimentado por quem, vamos dizer assim? Aí são licenças, né? Eles possuem licenças de acesso a banco de dados de internet como se fosse o Wikipedia. Eles estivessem acessando todas as Wikipídias do mundo e mais outras fontes. Então, eles obtêm as autorizações. A gente não sabe ao certo de quem de onde vem tudo, né? Isso é secreto, mas o volume é muito grande. Perfeito. Bom, vamos falar um pouco mais sobre o ChatGPT e a educação.
Para participar conosco dessa discussão, a gente convidou o professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, o Marcos André Gonçalves. Ele falou um pouco sobre as possíveis utilizações do chat em sala de aula. Vamos ver, olha só. Nada impede que você possa, por exemplo, usar o chat GPT para responder inicialmente sobre aquele tema, né? O chat GPT me diga o que você sabe sobre isso. E trabalhar aquele texto com os alunos, né? O que o chat GPT falou que é correto, o que é errado, o que faltou a falar, tem algo que se complementaria, porque do ponto de vista de corretude, ele, se tiver o dado, ele escreve, vamos dizer assim, muito bem. Você não pode dar como certa a informação construída pelo chat GPT. Ou por um problema de atualidade de dados, né? Ele tem os dados, eles foram treinados até 2021, ou por um problema de completude, ele não tem tudo, ou por um problema da própria forma como ele trabalha. E se ele não tem informação suficiente, ele cria informação que pode não ser verdadeira. Então, não tome o ChatGPT como um oráculo ou como uma máquina de busca, que ele não é. Ele pode ter algum impacto, por exemplo, da forma como a gente avalia os alunos hoje em dia. Você tem muitos trabalhos escolares, ou no colégio, ou na própria universidade, que você pede para o aluno escrever sobre um tema. Nada impede que esse aluno peça para o GPT escrever. E, de vez em quando, pela forma como ele foi feito, ele pode escrever um texto bom, o que um especialista identificaria como escrito por uma IA, mas, se não for um especialista, ele pode passar despercebido. Sabrina, como é que você vê a utilização do ChatGPT na educação? Ele já vem sendo utilizado, ele pode vir a ser mais bem utilizado ou algum tipo de utilidade que ainda não está sendo muito difundido, mas pode vir a ser? Como é que você enxerga isso? Eu já uso o ChatGPT dentro de sala de aula, porque são cursos voltados para a tecnologia. Eu apresento o ChatGPT e outros chats que têm mais ou menos a mesma proposta já no início, para que o aluno saiba que ele pode utilizar. O grande problema que eu vejo hoje em relação à educação é que os professores estão vendo o ChatGPT como um problema. Uhum. E ele não é só um problema, é uma forma diferente de tratar a educação. Nós devemos nos ajustar ao que está sendo proposto agora. Da mesma forma que foi feito sempre, né? Nós viemos de uma evolução constante. Então, nada mais é do que mais um novo desafio e não tem como fugir. Uhum. Então, passando essa fase do medo, o aluno vai copiar, o aluno não vai escrever mais. O aluno copia desde sempre, né? Desde o Google o aluno copia. Ficou mais fácil? Ficou. Mas o que a gente pode fazer? Trazê-lo para dentro de sala de aula, né? Eu concordo com o que o professor disse. Vamos trazê-lo para dentro, né? Colocar ele como uma ferramenta, como suporte. Ele vai fazer uma busca inicial, o texto foi desenvolvido assim, vamos interpretá-lo? Ele está correto? Então, tudo depende da abordagem. Na minha visão, eu acredito que ele vem para agregar e não como uma ferramenta que seja negativa dentro da educação. Pois é, agora eu particularmente, para pesquisar para esse programa, eu li que o ChatGPT fez uma redação para o Enem, parece que já é típica, né? Já é famosa, em 50 segundos e tirou a nota 6.8 em 10, 680 em 1000. E fez uma prova de MBA e tirou melhor nota que vários alunos da sala numa universidade americana. Isso não é um pouco assustador, vamos dizer assim? Sobre o que isso pode vir até onde isso pode chegar? Se a gente for analisar a redação do Enem, ele tirou 6.8. Onde ele perdeu nota foi aonde se pede a cognição, o aprofundamento na argumentação. E ele não é capaz porque ele não pensa, ele só replica a informação. Então, cabe ao avaliador analisar também ou dar uma ênfase maior nisso. Uhum. Porque ele ainda não tem essa capacidade. Agora, em relação a conteúdo, ele tem um acesso a um conteúdo muito maior do que um aluno e uma capacidade de processamento infinitamente maior. A gente tem certeza que ele vai vencer. Uhum. Né? Tivemos várias competições de xadrez, de jogos com inteligência artificial, onde ela ganha de forma esmagadora, não tem jeito. Uhum. Mas quando se trata em análise, em interpretação,
ainda não se tem uma inteligência artificial capaz de fazer. Ainda bem, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o ChatGPT e o mercado de trabalho. Também nesse assunto participa da nossa discussão o professor Marcos André Gonçalves, lá do Departamento de Computação da UFMG. Vamos ver o que ele diz sobre isso. Então ele pode ser muito, muito bom, por exemplo, para responder telemarketing. Então talvez o pessoal do telemarketing que liga para você e tudo mais pode estar um pouco preocupado, porque o ChatGPT é capaz de fazer essa interação muito bem com o ser humano, até um certo ponto em que você queira uma solução mais complexa que não está no domínio dele, né? Ele pode fazer aquela interação inicial. Ele pode escrever textos iniciais, ele nunca vai substituir um jornalista, obviamente, né? Os jornalistas não precisam estar preocupados com isso, até porque eles não têm, por exemplo, a informação mais atual, e muito do jornalismo vive da notícia, do furo da notícia, né? Da informação mais atual, que o ChatGPT não tem. Então, ele é muito bom para tarefas repetitivas. Tarefas que vão requerer uma certa criatividade, ele não é um ser senciente, ele não pensa, ele reproduz, de certa forma, o dado que ele recebeu e reescreve, sumariza aquilo. Dados que requerem, tarefas que requerem criatividade, ele não vai substituir. Sabrina, o professor fala ali da questão do telemarketing. Você acha que existe mais alguma área específica onde o ChatGPT possa, entre aspas, ameaçar aí a presença humana? Você acha que é possível, vamos dizer assim, num futuro, ele tirar emprego de pessoas, né, em função do seu próprio desenvolvimento? Com certeza. Faz parte da evolução. Ao longo da nossa evolução, a revolução industrial, ao longo da nossa história, vários empregos se perderam com o tempo e vários outros surgiram. Eu vejo muita aplicação na área de automação, por exemplo. Softwares que são desenvolvidos para que os robôs funcionem, dependendo do tipo de tarefa que ele vai fazer, o ChatGPT ele programa perfeitamente bem. Então, aquele programador, né, técnico da parte industrial, ele certamente vai perder o emprego dele. O que acontece? Empregos em que não se exige capacidade intelectual, né, como o professor falou, empregos que exijam criatividade, que exijam interpretação, eles vão ser cada vez mais valorizados. E os empregos que exigem um trabalho mental, né, sem tanta intelectualidade, eles correm risco. Já é possível hoje em dia ganhar dinheiro com o ChatGPT? Existem várias especulações. Eu ouvi muitas, isso que eu queria saber de você. Mas eu não acredito ainda nessa possibilidade direta, não. Como ferramenta de produção e de agilidade, sim. Mas como a ferramenta principal de se ganhar dinheiro, eu ainda não acredito. Não chegamos até lá, não, né? Bom, sobre os possíveis avanços do ChatGPT, o professor Marcos André também conversou conosco. Veja só. Treinar um modelo desse com bilhões de palavras, milhões de parâmetros, o parâmetro é simplesmente uma variável lá que, por exemplo, indica a probabilidade de duas palavras ocorrerem juntas que ele usa para montar o texto. É extremamente caro, né? Existem estimativas que para você criar o próximo GPT, você vai gastar aí na faixa de bilhões de dólares para montar a máquina e em custos de energia. Então, esse não é um problema fácil de resolver, porque você pode receber o dado mais atual, mas você ainda tem o custo e o tempo de treinar um modelo desse muito grande. Então, tem problemas de coleta de dados mais atuais, tem problemas de custo de hardware, custo de energia, a emissão de carbono, porque essa energia emite carbono na atmosfera. Então, são problemas que não são fáceis de resolver. Sim, a comunidade científica está se debruçando sobre eles, né, para pensar soluções, mas são problemas em aberto, na própria academia, na própria comunidade científica. E Sabrina, como é que, na sua opinião, as grandes empresas de tecnologias aí, Google, Microsoft e outras, estão se movimentando para
vamos dizer assim, com esse avanço do ChatGPT, elas vão, a Microsoft já está se unindo, parece, com o ChatGPT para colocar ela nas buscas do Bing, que é o buscador deles. A Google já está desenvolvendo um outro ChatGPT. Para finalizar a nossa entrevista, como é que você vê os próximos passos aí para o futuro? Quem está na frente nessa corrida tecnológica, na sua opinião? Bom, quem está na frente é muito complicado, porque o que a tecnologia faz, tudo muda o tempo todo, a todo instante. Então, hoje o ChatGPT, ele está no auge. Amanhã a Google pode lançar uma ferramenta que explode e desbanca o ChatGPT, ninguém mais fala de ChatGPT. Eu acho um pouco difícil a gente ter essa previsão, uma vez que a tecnologia é imprevisível. Então, o que eles estão desenvolvendo, a Google não teve muito êxito, né, no primeiro lançamento da ferramenta deles, mas eles estão quietinhos, não sabemos o que está por vir. Então, pode ser que apareça alguma novidade aí no mercado, da mesma forma como ele apareceu e ninguém esperava. Perfeito. Sabrina, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Obrigada a você. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.